vida, morte, céu e inferno, várias religiões, teses e deuses. Mas afinal, quem será que está certo? Eu estava aqui refletindo sobre essas coisas e percebi o seguinte: tem pessoas que se dizem ateus, não acreditam em um ser superior criador de todas as coisas. Acreditam que a Terra foi formada por uma explosão que veio do nada, chamada Big Bang, e que fomos evoluindo de uma ameba até os macacos e nos tornamos o que somos hoje. Outros acreditam em Deus, mas dizem que ele é a natureza. Não acreditam em céu, em inferno, pensam que ao morrermos tudo se acaba. Tem aqueles que acreditam que por Deus ser amoroso, todas as pessoas irão para o céu, independentemente do que fizeram aqui na terra. Esses dizem que o inferno vivemos por aqui e que todos os caminhos levam a Deus. Alguns acreditam em Jesus, mas não como o único Senhor e suficiente Salvador, não como o Cristo. Consideram-no um mestre, um ser iluminado, um espírito evoluído. Dizem que para sermos aceitos pelo Senhor Deus, temos que praticar a caridade, e se não vivermos dessa forma, teremos outras vidas para podermos evoluir e chegar ao estágio que esse Jesus, que eles acreditam, chegou. Há outros que afirmam que a salvação, a vida eterna ao lado de Deus, só será possível se formos participantes de uma religião específica. Claro, a de seu grupinho de salvos, salvos entre aspas. São tantas as religiões, várias teses, vários deuses, e realmente isso traz muitas dúvidas e questionamentos. Dito tudo isso, eu vou dizer o que eu penso. Eu creio que ele é o Filho de Deus, o eterno Filho de Deus, que se tornou homem, andou por essa terra e viveu uma vida perfeita, e se fez maldição por nós, foi pregado naquela cruz. E para fazer o quê? Para satisfazer a justiça de Deus. E por que foi necessário? Porque Deus, em sua justiça, tem que julgar você. E a única forma de você ser liberto é com o pagamento do seu pecado sendo feito. Então Deus se tornou homem, Deus tomou o nosso lugar, Deus pagou pelo nosso crime, e agora nós podemos ser reconciliados com Deus através de fé em Cristo. E também acredito em cada palavra das Escrituras Sagradas, e elas me dizem que Jesus Cristo foi enviado ao mundo para morrer em nosso lugar e nos dar a oportunidade de recebê-lo como o único Senhor, mediador e suficiente Salvador. Religião não salva, caridade apenas não salva, bondade de coração apenas também não salva. Existem milhares de caminhos que levam à perdição, à morte eterna, e somente um caminho que leva para a salvação, através de fé em Cristo. Veja o que a palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João capítulo 3, versículos 16 e 17. E em João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, diz: se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor
e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. E aí talvez algumas pessoas que acreditam nos versículos que citei podem dizer: ah, isso é o que você acredita. Para mim Deus não é tão radical assim e a Bíblia foi escrita por homens. Então o que eu posso dizer é o seguinte: se essas pessoas estiverem certas em seus pensamentos, estou mega tranquilo, pois posso voltar em outras vidas, ou então tudo se acabará assim que eu morrer. Ou seja, de qualquer forma, nada tenho a temer, pois em nada sairei perdendo. Mas se a Bíblia, em que eu acredito fielmente, estiver correta, e creio de todo o meu coração que está, essas pessoas terão um destino que eu não desejo para ninguém. Só para se ter uma ideia, em Mateus capítulo 25, versículo 41, Jesus afirma: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, lembrem-se que Deus nos dá oportunidade em vida de escolhermos onde viveremos nossa vida eterna. E essa escolha é nossa, é aqui e agora. Nada vai ficar para ser decidido após nossa morte. Está escrito: e como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. E um alerta: existem muitas doutrinas e religiões que são exatamente o que os olhos humanos querem ver e que os ouvidos querem ouvir, mas que não procede do Pai. Entendam que toda essa falsidade religiosa que acontece nos dias de hoje aconteceu também nos 2 primeiros séculos da Igreja. Havia uma seita chamada gnosticismo. Para o gnosticismo, a salvação era privilégio apenas de alguns, ou seja, daqueles que conseguissem alcançar o conhecimento, no sentido esotérico. Por este conhecimento, chegariam a um verdadeiro entendimento do universo, pelo qual seriam salvos deste mundo e da matéria. Para eles, Cristo não era o Verbo encarnado. Para os gnósticos, a carne é má, e a matéria é má. Logo, não faria sentido um espírito evoluído como Cristo contaminar-se com a matéria, tornando-se carne. Enfim, negavam a encarnação de Cristo como mediador entre Deus e os homens. Era falsa a doutrina dos gnósticos, assim como é falsa diversas doutrinas que existem hoje em dia. Em Colossenses capítulo 2, verso 8 e 9 diz: tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a filosofias vãs e enganosas, que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo, pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E para encerrar, lembre-se, Jesus nos disse para vigiar e orar, porque a nossa carne é fraca e ainda sofre tentações e se inclina para o mal. A carne significa nossa natureza humana, que ainda é influenciada pelo pecado e suas consequências. Quando vigiamos e oramos, ficamos mais fortes para resistir à tentação. Continuem seguindo firmes, com foco, força e fé. Um grande abraço a todos vocês.